e voa pra amplidão, com fé em Deus e as mãos na terra. Quantos choram sem saber que a vida não tem fim? Abra os braços, solte a voz, declame esse poema de amor, de amor. O amor será maior e a esperança a luz, e a terra uma campina, um sonho em flor. Liberta o coração, liberta teu irmão, e a terra será livre uma então. Pode viver com alegria o infinito aqui. Pode viver com alegria o infinito aqui. Muito legal essa música. Lembra da época de mocidade. Canta mais uma ou finalizamos? Acho que chegamos Oi? na hora. Acho que nós estamos na hora, né? Bem que eu Então, gostaria de ser mais uma. Só se for mais uma como prece. Pronto. pode ser. Ótimo. Então, ó, antes de eu começar, né? Vamos acerenar então, fechar os nossos olhos. E que essa música possa nos envolver. Se puderes doar um pouquinho de ti, um minuto que for, abra o seu coração para alguém abraçar, sem ferir, se doar. O véu que está cobrindo o olhar sumirá como as brumas das manhãs, e verás um bem infinito em nós, e verás alguém como irmão. Se puderes doar um pouquinho de ti, um minuto que for, abra o seu coração para alguém abraçar, sem ferir, se doar. O véu que está cobrindo o olhar sumirá como as brumas das manhãs, e verás um bem infinito em nós, e verás alguém como irmão. Que assim seja. Assim, sim. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Lúcia. Tudo bem? Tudo bem? Luiz, João Luiz, João Alfredo, Flávio, tudo bem, gente? Tudo bem. Tudo bem. Kelly. Bom, hoje então temos aí a presença da nossa cara amiga de Trabalhos Espíritas aí,
a Karen. Faz tempo, né? É assim que a gente se encontra, né, cara? É. Mas faz tempo mesmo. E desde que eu cheguei aqui, eu procurei um centro espírita e lá estava a Karen trabalhando no outro centro. Depois a gente iniciou o Fraternité juntos e graças a Deus estamos aí na batalha até hoje, nesse trabalho tão gratificante, né? O Roberto, que está lá no Brasil O agora Roberto também. também está aqui. Cadê? É. Tô aqui. Grupo do, entre outros, do Mecanismos da Mediunidade, lembra? Isso, no parque. No parque, muito bom. É. E todos vocês, bem-vindos a todos que fazem possível essa realidade, essa união que nos consola tanto. Tá? As quartas-feiras, os sábados, tantos trabalhos aí, quintas, terças, tudo. Vamos então dar início. Então hoje temos formato de palestra grande, Livro dos Espíritos é semana que vem, juntamente com o EAD, mas hoje temos o que a gente chama de palestra grande e a Karen então vai aí dar essa palestra que é da área dela, de mediunidade, consciência e mediunidade, não é isso, Karen? É. Então eu vou passar para você, acho que você vai querer dividir a tela, né, Karen? Eu preciso, agora que eu tá falando que eu preciso da sua autorização. Isso, deixa eu... Você me passou o host, agora eu tenho que devolver a autorização. Espera aí. Só me fazer co-host, talvez. É isso mesmo. Deixa eu ir lá. Só um pouquinho. Cara, agora você entrou como você mesmo. Co-host. Prontinho. Funciona. Todo mundo vendo? Deixa eu só ajustar minha tela aqui. Estão me vendo também ou só estão vendo a... Nós estamos te vendo. Eu estou te vendo. Estou te vendo, estou vendo a apresentação. Deixa eu só ajustar aqui para mim. Bom. Então, é isso. A palestra hoje é Consciência e Mediunidade. Essa palestra faz parte, na verdade, do curso mediúnico que a gente dá no centro. Mas por que eu decidi apresentar? Porque a mediunidade, na verdade, a gente pode trabalhar com ela, né, no centro espírita, mas ela faz parte também da nossa vida de todo dia. E ela influencia muito todas as nossas ações, reações e relações, né? Então é importante também, acho que a gente tenha também uma reflexão nesse sentido e um conhecimento maior também. Que muitas vezes a mediunidade, o estudo da mediunidade fica mais para as pessoas, as pessoas que querem trabalhar, né? Mas a gente está usando a mediunidade todos os dias. Então, por isso. Essa palestra é baseada no livro do projeto Manuel Filomeno de Miranda, que pela mediunidade do Divaldo Franco, né, trouxe vários livros nesse projeto aí, que foi há 30 anos atrás, mais ou menos, acho que em 1990, né, que foi formado o projeto para dar um apoio para a área mediúnica nos centros espíritas. Então, quais seriam os 4 pilares, tanto para a mediunidade como para a nossa evolução como seres humanos? Então, seria a prece, a meditação, a ação e o estudo. Cada um tem sua importância, mas também eles têm importância um em relação ao outro, porque um dá força para o outro, eles são todos relacionados.
E são coisas que a gente esquece às vezes, né? Às vezes a gente está mais na prece, meditação, e onde fica a ação, onde fica o estudo. Às vezes a gente está demais na ação e esquece de rezar, esquece de meditar, esquece de se enriquecer com o estudo. E qualquer desequilíbrio, né, nesses 4 pilares, ele vai afetar a nossa vida. Primeiro, por que a prece seria importante, né? Bom, a prece, a gente sabe que através dela a gente eleva nossas vibrações, né? Nós somos como rádios que sintonizam aí com várias coisas. Estando encarnados, é muito mais fácil para a gente sintonizar com vibrações mais baixas, mais materiais, né? Tanto pelo fato de estarmos num corpo material, mas também pelas preocupações do dia a dia, pelas dificuldades que a gente encontra, as dificuldades de relação, as dificuldades de trabalho, né? Todas as experiências que a gente repete, porque ainda não aprendeu. Então, tudo isso faz a gente abaixar realmente a nossa vibração e nós vivemos num mar de vibrações, né? Então, dependendo de como a gente está vibrando, a gente vai se conectar a várias coisas aí. E a gente não pode estar sempre só sintonizado a coisas elevadas, né? Não é muito difícil isso, em primeiro lugar, mas segundo, a gente também aprende, né? Através dessas... Quando a gente sintoniza com algo mais pesado, a gente... Opa, o que está acontecendo? E através disso, a gente vai aprendendo. Então, a prece é o que vai ajudar a gente a se levantar, a ficar num estado de vibração mais elevado. Ela vai dar proteção se a gente faz uma prece, se a gente tem o hábito da prece, né? A prece de manhã, a prece à noite, a prece fazendo as coisas, e não é estar ali sempre rezando, mas uma atitude de prece. Ela vai ser também um laço de união com aqueles que querem ajudar a gente, porque nós temos muita ajuda que está em volta. Nossos guias, nosso anjo da guarda, como a gente queira chamar, nossos espíritos amigos, familiares. Tem muita ajuda que está em volta da gente, mas a maior parte do tempo a gente não está aberto. E, ao contrário de influências negativas, os espíritos bons, eles nunca vão forçar a gente a nada. Então, se a gente se conecta com eles, eles vão ajudar. Eles vão tentar, mesmo se a gente não se conecta, eles vão tentar inspirar a gente, né? Estão sempre presentes. Mas, se a gente não faz essa abertura que é a prece, fica difícil a gente perceber essa influência deles. Então, a gente criando esse hábito, a gente vai ter luz, proteção, vai manter esse laço de união com os que querem nos ajudar e a gente vai ter força também para avançar no que a gente quer fazer, conseguir sair dos nossos hábitos que são nocivos, que guardam a gente mais para baixo, ou que seja depressão, preguiça, sei lá, todo tipo de dificuldade, pensamentos negativos, vai ajudar a gente a sair dessa energia para se mexer. Mas o que é rezar, né? Como é que a gente reza? Tanto no trabalho mediúnico, como para os que estão interessados a um dia trabalhar com a mediunidade, ou na vida em si. Então, rezar, primeira coisa, rezar é um ato de se abrir. É sentir que há algo maior do que a gente. Então, a primeira coisa é isso, é a gente tanto perceber como demonstrar que a gente está vendo além da gente, que a gente está percebendo alguma outra realidade. Então, a gente se abre e a gente agradece, a gente pede ajuda, a gente, às vezes, só se conecta. E quem partilharam essa semana lá no nosso grupo, né, o Haroldo Dutra falando da Madre Teresa, eu acho, né, falando que ela explicando como é que ela rezava, né?
Então, ela falando assim, que quando ela fala com Deus, na verdade, ela está escutando, né? Eles perguntaram, o que você fala? Ela falou, não falo nada, eu só escuto, né? Aí Deus, o que ele te fala? Ele não fala nada, ele só escuta. É muito interessante isso, porque isso define bem o que pode ser a prece. A prece, muito mais do que palavras, é um sentimento. Realmente um ato, é uma atitude que a gente se coloca. Então, as palavras, elas são importantes porque elas levam a gente a esse ato, a essa abertura. Mas é importante lembrar que não são as palavras em si que são o importante da prece. Nós temos as preces que são conhecidas, né? O Pai Nosso, a Ave Maria, vários tipos de prece. No final do Evangelho tem aquelas preces preparadas também. Essas preces são boas a partir do momento que a gente tem uma reflexão sobre o que elas estão dizendo. Então, conforme a gente reza, a gente vai pensando. Inclusive, no final do Evangelho, tem a explicação sobre cada frase do Pai Nosso, né? Então, a gente pensando, a gente sentindo, elas são muito boas. Mas a prece do coração é a que é mais importante. Que a prece sentida é realmente um momento onde a gente se abre. Para quem leu ou assistiu o filme O Nosso Lar, né? Tem aquele momento onde o André Luiz, ele tá lá no umbral, né? E ele estava lá já há muitos anos e tal, e de vez em quando ele viu uma luzinha aqui ou ali, mas não entendia bem o que estava acontecendo. E, na verdade, os guias dele, as pessoas que queriam ajudar, estavam ali em volta dele já fazia muito tempo, mas ele ainda não tinha tido essa atitude de rezar. E na hora que ele não aguentou mais o que ele estava vivendo, que ele resolveu pedir ajuda, na hora se abriu, na hora ele conseguiu ver outras coisas. Então, isso é a prece. E é nesse sentido que a prece ela pode fazer parte das nossas vidas no momento inteiro, porque se a gente consegue ter essa atitude de estar escutando o outro, de estar escutando a vida, e de humildade, de abertura para receber ajuda também, a gente está rezando. Aí o segundo pilar, né, seria meditar. É uma coisa que a gente não tem muito hábito no Ocidente, né? É uma coisa mais para oriental, quem faz yoga, né? E a gente está percebendo cada vez mais a importância disso. Aliás, para quem gosta de seguir o Haroldo Dutra, ele agora está com uma plataforma de meditação, ele está reforçando bastante esse ponto. E o que seria meditar? Meditar é um trabalho do pensamento sobre o pensamento. Então, é a gente parar de só pensar, né? Mas perceber que a gente está pensando e o que a gente está pensando. E perceber como o nosso pensamento funciona. Então, isso permite a gente fazer um autoexame. Porque a gente vai ver, bom, acontece tal coisa, eu estou reagindo de tal forma, eu estou pensando de tal maneira. Será que meu pensamento está certo? Será que eu estou refletindo bem? Quando a gente leva, por exemplo, as coisas muito para o lado pessoal, né? É aprender a se conhecer. Porque a gente se conhecendo, a gente vai poder atingir um equilíbrio. Porque a gente vai começar a se desprender de algumas reações. A gente vai ter um tempo maior entre uma ação que a gente recebe e a nossa reação. A gente não vai mais ser, tipo, alguém briga com a gente já responde, Não, a gente já se conhece, já sabe como é que a gente reage. Quando a gente vê que a coisa já está indo para o lado mais grosso, a gente já pode falar, não, peraí, vamos conversar. São várias coisas. E então, meditar não é só a gente tem aquele lance da gente sentar, respirar fundo, que é muito importante também para a gente... O que acontece quando a gente faz isso, né? Primeiro, a gente pode ter uma conexão maior com tudo que envolve a gente. Só o fato da gente estar respirando fundo, escutando o que está em volta da gente, a gente tem uma conexão maior com as coisas. A gente sai daquela coisa ali, daquele ritmo, né, da vida. E a gente pode também, muitas vezes a gente pensar, meditar, a gente tem que pensar alguma coisa, não pode deixar o pensamento livre.
Mas e se, em vez de a gente ficar pensando nisso, a gente pensar, não, deixa eu observar o que eu estou pensando. E cada vez que a gente se perde, um pensamento leva, é importante trazer de volta essa consciência. Ah, o meu pensamento foi para lá. Por que eu estou pensando nisso? O que está me fazendo sentir assim? E começar a olhar para a gente como se a gente fosse alguém externo. Então, a gente vira o autor e o observador. Então, seria isso a meditação. E conforme a gente vai fazendo, cada vez mais a gente vai conseguindo se desprender das coisas, cada vez menos as coisas vão afetando a gente negativamente, e cada vez mais a gente tem o poder de atuar sobre as coisas. A meditação, então, ela vai despertando a nossa consciência sobre nós mesmos, mas sobre a vida também, sobre as coisas, sobre o outro. Ela traz uma serenidade diante de todas as dificuldades da vida. E com certeza vai facilitar a mediunidade, que a gente vai estar mais receptivo. E a mediunidade, lembrando aí, não é só o trabalho mediúnico, né? Então, por exemplo, quando a gente está, pouco importa a profissão que a gente tem, que a gente seja professor, médico, que a gente trabalhe com o público, ou mesmo se nós somos pais, né? Lidar com as crianças, ou lidar com pessoas diferentes que a gente cruza no nosso dia a dia, a mediunidade, ela está ativa ali também. Tem espíritos que estão em volta da gente que estão querendo influenciar a gente para um lado negativo, para a gente ter uma discussão, para a gente desconfiar dos outros, para a gente julgar os outros, para a gente fazer uma fofoca. E também tem espíritos que estão ali prontos para inspirar a gente, às vezes, para ajudar alguém que a gente cruza que está passando por uma dificuldade. Eles podem inspirar a gente para dizer a coisa que vai ajudar, que vai trazer um alívio para a pessoa, né? Então, ou mesmo quando alguém está doente, os espíritos estão ali também, eles podem ajudar a gente, mesmo se a gente não está consciente disso, eles podem ajudar a gente com os nossos fluidos, a ajudar na cura da pessoa, mesmo se a gente não trabalha com mediunidade. Só pelo amor que a gente dedica à pessoa que está doente, né? Então, a meditação, ela vai abrindo os nossos canais, vai percebendo, vai ajudando a gente a estar mais consciente do que está em volta da gente, tanto boas como más energias. Quando a gente sente uma energia mais negativa, a gente pode, opa, não vou entrar nessa daí não. E então vai nos ajudando. A atitude mental que a gente desenvolve com a meditação, ela é muito importante. Que está um exemplo, né, entre o homem que medita e o que não faz. Então, a pessoa que medita vai agir com paciência diante das dificuldades. Enquanto que a pessoa que não medita, ela vai reagir com desespero. Quando a gente medita, a gente sabe que toda dificuldade acaba passando. A gente sempre acaba encontrando uma solução. É só uma questão realmente da gente se conectar, pensar, porque a gente sabe que tudo que a gente passa, na verdade, é um desafio que tá colocado na nossa frente para a gente exercitar nossas capacidades. E a gente sempre fala, né? Deus nunca dá mais do que a gente pode carregar, né? E é verdade isso. Tudo que se apresenta na nossa vida, a gente tem a capacidade de resolver. Mas para isso, a gente tem que ter a boa atitude. Senão, a gente não consegue. Mas é importante a ação também, porque de que adianta a gente só rezar, ficar bem conectado, né? Meditar, aprender sobre a gente mesmo, mas se a gente não coloca tudo isso em prática. Então, se a gente vê já o Livro dos Espíritos, por exemplo, né? Ele é dividido em 4 partes. Tem as causas primeiras, o mundo dos espíritos, as leis morais e esperança e consolação. São os 4 partes. As leis morais falam exatamente sobre a relação do homem com Deus e com os seus semelhantes. Então, o que diz ali toda essa parte do Livro dos Espíritos? Fala principalmente sobre ação, justamente. Porque sem a ação, né, que é o homem se dirigir a Deus através do seu livre-arbítrio, né?
sem essa ação, o homem não vai poder desenvolver as capacidades que estão nele. Se o homem não tivesse se Deus não quisesse que o homem desenvolvesse nada, ele não daria justamente todas as dificuldades que a gente tem. Então, através das dificuldades que a gente tem, a nossa ação sobre elas, é que a gente vai crescendo. E a gente vai cada vez mais se aproximando de Deus. E as experiências, elas vão se repetindo, né? Se a gente não aprende, a gente passa de novo, às vezes com mais dificuldade. Mas às vezes, conforme a gente aprende também, a gente vai tendo experiências mais complexas, porque a gente já tem a capacidade de desenvolver num certo nível, né? Como aqueles joguinhos de videogame, né? Bom, passei desse nível, agora vou para o outro, tem mais obstáculos. E então, através da ação, justamente, o homem que está em conexão com a espiritualidade superior, com os ideais superiores, através da prece, que está trabalhando o autoconhecimento, né? E através da ação ele vai mais ainda desenvolver a consciência e vai poder agir através da sua vontade sobre o mundo. Ele vai descobrir que a sua vontade tem poder. E ele vai também desenvolvendo sua inteligência, né? E a inteligência, hoje a gente sabe que, bom, a gente sempre pensou da inteligência como inteligência racional, né? Mas a gente, pelos estudos que tem tido, a gente está descobrindo cada vez mais a inteligência emocional também, né? Que é uma coisa mais abstrata. E a inteligência espiritual também, que nós estamos desenvolvendo e vamos desenvolver cada vez mais, entrando no mundo de regeneração. E é através desse desenvolvimento da inteligência que nós vamos poder realizar os nossos sonhos. Porque a gente não pode esquecer que o pensamento, né? Para a gente poder criar alguma coisa, primeiro a gente tem que ter o pensamento, né? Então, o pensamento ele começa ali na prece, né? Quando a gente quer muito alguma coisa, a gente está criando ali através da prece a possibilidade que isso aconteça. A gente meditando, a gente está ali analisando nossas possibilidades, né? O que eu preciso, o que eu não preciso para chegar onde eu quero. E através da ação, a gente vai conseguindo colocar isso em prática. O trabalho, né? Que seria o que é a ação, né? É um trabalho, na verdade, em todos os sentidos. A gente pensa normalmente sobre o trabalho como uma coisa chata, né? Ah, queria poder trabalhar menos, passear mais, estudar mais, não só lazer, que é importante também, mas é o trabalho que ele permite o progresso, justamente. Sem o trabalho nós não teríamos tudo que a gente tem. A gente estaria ainda ali no tempo das cavernas, só comendo, só buscando com que se vestir de forma bem rudimentar. Mas é o trabalho que permite a gente se desenvolver cada vez mais. Ele é indispensável à vida sobre a Terra e sobre qualquer outro planeta. E o trabalho, é importante a gente ter a consciência que ele não é só material. O espírito também trabalha. Quando a gente tem a compreensão da importância do trabalho e que a gente está aberto para o fato que o trabalho é uma contribuição nossa à sociedade, não só para nós mesmos, mas para a coletividade, a gente percebe que a gente pode também trabalhar enquanto a gente dorme, por exemplo. A gente pode, quando a gente vai dormir, se colocar à disposição da espiritualidade superior para trabalhar, para ajudar os outros, para desenvolver capacidades, para estudar. A gente pode ter uma vida tão ativa quando a gente dorme, quanto a gente está acordado. E, na verdade, a gente tem já essa vida ativa, né? Mesmo que a gente não esteja consciente. Só que, muitas vezes, essa atividade, ela está mais direcionada, está mais direcionada a coisas que prendem a gente, né? Preocupações ou interesses, dependendo do interesse de cada um, nem sempre interesses bons. É muito importante a gente, antes de dormir, a gente ter uma boa preparação. O ideal é a gente fazer uma prece, né? Porque isso ajuda justamente a gente estar conectado com
boas energias que vão levar a gente a um lugar bom quando a gente está dormindo, né? E, por exemplo, se a gente, sei lá, vê um filme de terror ou vê coisas violentas, né, antes de dormir, tem bastante possibilidade que a gente vai dormindo, tá envolvido nesse tipo de sentimento, né? Ou, por exemplo, dormir chateado com alguém. Isso é uma coisa que a gente não deveria nunca fazer. Se a gente está chateado com alguém, a melhor coisa, se possível, né, é resolver já a coisa na hora. A gente vai dormir melhor também. Ou se não consegue, a gente pode pedir para os nossos guias, durante o nosso sono, ajudar a gente a resolver esse problema. E ajudar também a outra pessoa. E acordando, a gente vai ver que a gente já acorda com uma outra atitude, já acorda com ideias sobre como a gente pode resolver essa situação. O trabalho seria toda ocupação útil, seja ela qual for. E ele é um instrumento de transformação interior em busca de novos estados de consciência. É através do trabalho também, então, que a gente chega a uma consciência maior. Pensando no trabalho, a gente pensa também na nossa ocupação do tempo, né? É bem importante a gente saber utilizar o tempo. E isso é nossa responsabilidade única. A gente nasce com uma certa quantidade de energia vital. E através do nosso livre-arbítrio, a gente vai escolher como que a gente quer usar essa energia. Então, atividades úteis ou atividades fúteis e nocivas. Sem esquecer que também é importante o repouso, o lazer. Mas quando isso é interrupção de trabalho produtivo. Quer dizer, quando a gente tem uma vida que realmente é produtiva, é útil tanto para nós como para os outros. E aí a gente tem o tempo de lazer, o tempo de diversão. E o mais importante, quando a gente faz, seja o que for, é a nossa atitude ainda, né? É muito importante a gente aprender a amar o que a gente faz, pouco importa o que seja. Mesmo se não é o que a gente gostaria de estar fazendo, bom, é o que está disponível para a gente ali. Quanto mais a gente for capaz de amar o que a gente faz, mais a gente vai conseguir se direcionar para fazer o que a gente ama. É um movimento natural. Enquanto que se a gente está sempre ali com um sentimento interno de reclamação sobre o que a gente está fazendo, mais a gente se envolve de uma energia negativa que vai atrapalhar o nosso caminho para a gente chegar realmente onde a gente quer. Porque aí essa energia faz com que tudo que a gente faz, a gente sente como mal. Nada tá bom. Então, é muito mais uma atitude interna realmente do que o que a gente está fazendo externamente. O nosso tempo livre, então, ele é usado segundo o nível, né, intelectual, moral, de consciência de cada um. O que seriam atividades construtivas, né? Pode ser o voluntariado, né? Não benevolado, é uma tradução do francês, acho que a gente nem fala assim em português. Não sei. Voluntariado, o estudo, exercício de capacidades mediúnicas, que também pode ser capacidade mediúnica no dia a dia. E segundo o espírito Joana de Ângeles, né, ela diz que o médium fiel ao seu compromisso realiza 2 encarnações numa só. Mas não só os médiuns, né? Se nós, em nossas vidas, nós conseguimos manter a nossa conexão com os ideais superiores, nós podemos também realizar 2 encarnações numa só. E criar menos problemas, menos karmas para resolver em outras vidas. Então é importante a gente prestar atenção sobre como a gente ocupa o nosso tempo livre. O que a gente está fazendo nesse tempo? Que sentimento a gente tem com cada atividade que a gente está fazendo? O que essas atividades trazem para a gente? Né? A gente está sentindo bem ou não quando a gente faz cada uma dessas coisas? Talvez é uma boa coisa a gente reavaliar tudo que a gente faz. Então, bom, eu não estou satisfeita na minha vida, mas como é que eu estou organizando meu tempo, meus dias? O que eu poderia mudar? O que está me faltando? Como é que eu poderia incluir o que eu gostaria nessa minha ocupação do tempo? E pensar a incluir atividades que realmente levem a gente a crescer e a estar satisfeitos. Porque a satisfação é uma coisa muito importante para o crescimento. O trabalho é a lei da vida.
Já dizia João Evangelista, né? Meu pai trabalha até hoje e eu também. Deus, ele nunca parou de trabalhar, ele está sempre trabalhando. Porque Deus está em tudo. Tudo está sendo continuamente criado. A gente vê o universo, ele está em contínua expansão. Isso tudo é um movimento de Deus. E Leon Tolstói dizia também, trabalhar é rezar. O trabalho em si é uma prece. O trabalho em si pode ser uma meditação também. A prece, ela está intimamente ligada à ação. São dois movimentos da alma buscando identificação com o Criador, dependendo da atitude com a qual a gente está. Se a gente sabe fazer o nosso trabalho com uma atitude de prece, e se a prece ela também está ligada à ação, a gente consegue avançar muito em direção à nossa própria evolução e a evolução dos que estão em volta da gente também. Então, a ação é realmente uma bênção de Deus para nos ajudar a avançar através dos nossos próprios esforços. Deus quer que a gente se construa. Os bons espíritos estão aí para nos ajudar, mas não para fazer as coisas por nós. É realmente a nossa responsabilidade individual, mas também nosso mérito individual. Entre dois trabalhadores, né, aí é para ver a diferença de atitude. Quando você pergunta o que eles estão fazendo, né? Tem um que vai responder, eu estou transportando pedras. Aí o outro fala, eu estou construindo uma catedral. Na verdade, os dois estão fazendo exatamente a mesma coisa. Mas olha a diferença da atitude. Tem um que está consciente de qual é o objetivo do trabalho dele. Pouco importa a tarefa que ele está fazendo. Então, ele pode não ser um engenheiro, ele pode não ser quem está financiando a obra, ele pouco importa, mas todas essas pessoas estão trabalhando para o mesmo objetivo. E se a gente começasse a usar essa mesma atitude em tudo na nossa vida, né? Então, por exemplo, sei lá, a gente vai cuidar dos nossos filhos, às vezes, ai, que chato, não quer comer, não sei o quê, né? Então, se a gente pensar assim, mas o que eu estou fazendo? Ah, só estou tentando fazer ele comer? Não. Eu estou contribuindo para o meu filho estar saudável. Eu estou ensinando o meu filho a cuidar de si mesmo, né? Quando a gente trabalha, por exemplo, com clientes, né? Às vezes é muito chato, Então, sei lá, às vezes, por exemplo, se a gente trabalha num departamento de reclamações, né? A gente pode ouvir isso meio... O que você está fazendo? Ah, fico ouvindo reclamação do cliente o dia inteiro. Como a gente pode pensar, não, eu estou ajudando as pessoas a resolverem seus problemas. Olha como muda a perspectiva, né? E isso a gente pode aplicar em tudo que a gente faz, em tudo, tudo. Então, façam esse exercício, é uma boa coisa. Qualquer coisa que a gente está fazendo, pensar no objetivo, na grande figura, né? Em vez de pensar no pequenininho que a gente está fazendo. Isso tudo muda a nossa forma de sentir, muda a forma que a gente contribui, e a gente mudando a nossa energia no que a gente está fazendo, isso vai também se refletir em volta da gente, vai mudar também as pessoas em volta de nós. Então, né, falando o que seria a consciência, né, na verdade. A consciência seria justamente uma claridade interior que a gente vai desenvolvendo e que vai nos ajudar a enfrentar toda a dificuldade. A gente vai parar de ver as dificuldades como problemas, mas a gente vai ver essas dificuldades como oportunidades. E a gente para também de achar que sempre a culpa é do outro, a culpa é das coisas. Ah, por que a vida me colocou nisso? Por que eu nunca sou escolhido? Por que eu sempre fico com a pior coisa? Não, a gente vai começar a ver que, na verdade, a posição onde a gente está, o que acontece pra gente, vem da gente mesmo. Que a gente esteja, que sejam causas conscientes ou inconscientes, fomos nós que criamos, né, a situação na qual a gente está. A gente criou tudo o que trouxe a gente para o momento onde nós estamos. Então, sendo nós mesmos, tendo a consciência de que nós somos responsáveis disso, a gente sabe que nós temos também o poder de mudar as coisas. Só depende da gente. Então, a gente para de ficar acumulando frustração que se transformam em traumas e que fazem que a gente tenha problemas sérios de personalidade. A gente para de ser pessoas que só resmungam, reclamam,
sempre chateadas, para ser pessoas que se sentem com poder. E que não só se sentem com poder, mas que têm realmente o poder de transformar suas vidas. Então, a meditação, ela vai abrir o caminho para a ação, através da consciência. E uma consequência disso é que o homem se descobrindo, ele também vai, ele se transforma em uma pessoa indulgente consigo mesma, e aí ele é capaz de ser indulgente com os outros, né? E agir sempre com bondade e com amor. Porque ele vai entender que as dificuldades dos outros, por onde eles têm que passar. Então, da mesma forma com a qual ele conseguiu se ajudar, ele vai ser capaz de ajudar os outros. Ou ele vai ser um exemplo para que os outros possam também agir dessa forma. E é assim que ele vai conseguir mudar o meio no qual ele vive e a própria estrutura psicológica do seu grupo social. Então, nós podemos ser todos agentes de mudanças, dependendo de como nós somos. Não é só uma questão de ser uma pessoa boa, fazer o bem para os outros, não. É principalmente a atitude que a gente tem em cada coisa que a gente faz. Isso é o maior exemplo que a gente pode dar. A ação da caridade, né? A gente, chegando nesse ponto, a gente vai ser naturalmente caridoso. Porque a gente é capaz de compreender as dificuldades dos outros e cooperar para o bem de todos. Então, a gente vai parar de pensar só na gente mesmo e a gente vai pensar mais no coletivo. Eu comecei a partilhar lá no grupo, né, do WhatsApp, hoje não deu para partilhar, mas algumas pessoas, né, que fazem, porque a gente vê nas notícias sempre notícias ruins, né, só coisas ruins que acontecem no mundo e hoje em dia tá cheio, né. Mas, na verdade, existem várias pessoas no mundo que fazem ações pequenas ou grandes que vão fazendo diferenças e tudo parte de uma coisa pequenininha. E às vezes é uma coisa simples, por exemplo, a gente quando começou o Centro Espírita, né, o Alex falando, a gente era um grupo de estudo ali, né, e aí, bom, o que a gente faz? Vamos continuar só assim ou a gente abre para mais pessoas, né? Então, e aí, bom, hoje em dia, graças a Deus, 15 anos depois, a gente tá aí, tem várias pessoas estudando com a gente, tudo isso enriqueceu muito a gente. E isso é em todos os pontos da vida. Tudo que a gente faz, a gente não precisa ter muito dinheiro para, por exemplo, ajudar os outros. A gente pensa sempre em ajuda em forma monetária, né? Mas, na verdade, qualquer capacidade que a gente tem, a gente pode usar para fazer algo coletivamente. Seja alguma capacidade profissional que a gente tem, ou só uma capacidade pessoal mesmo que a gente começa a usar com a nossa família, com os nossos vizinhos, com a nossa coletividade. E então esse tipo de ação é uma ação que é resultado da meditação. E toda ação bem vivida, ela vai proporcionar satisfação, que a gente tinha falado, e maturidade psicológica também. A gente vai ter naturalmente uma felicidade de viver. A gente não vai mais ficar buscando a felicidade em alguma coisa que a gente quer obter. A gente vai se sentir feliz naturalmente. Porque a gente vai estar em harmonia com tudo. E então o homem que tem bondade no pensamento e no coração adquire sabedoria e consegue combater suas más tendências. Ele nunca é amargo, tem ódio ou rancor. Naturalmente a gente se transforma só com estas coisas. É importante perceber a importância de cada uma dessas coisas, porque a gente fala muito, reforma íntima, mas como que a gente faz a reforma íntima? Então é através desses pilares, justamente. E aí vem o quarto pilar, que é o estudo, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, nas instruções dos Espíritos, né, eles já falam, o primeiro ensinamento é amar uns aos outros, mas o segundo é se instruir. E por que se instruir? Porque para que o amor possa ser colocado em prática, ele precisa saber como fazer isso, né? Então, a gente estudando, a gente vai descobrir quais são os meios para colocar
tudo que a gente pode oferecer para o bem do próximo, transformar tudo isso em serviços. Sem o conhecimento, a gente continua ignorante. A gente não desenvolve as nossas capacidades. É importante a gente entender que estudar não é só a gente estar acostumado na escola, né? A gente vai decorar tal coisa, vai ter a prova, né? A gente decora, aí passa lá a prova, no dia seguinte a gente não sabe mais nada. O que a gente realmente absorveu daquilo, né? Mas o estudo, na verdade, ele é um convite para a gente se descobrir através do que a gente está estudando, porque tudo que a gente estuda tem a ver com a gente, tem a ver com a vida. E é um estímulo para a gente desenvolver nossas capacidades. Então, através do estudo, nós vamos conseguir nos integrar mais com o todo. A gente vai descobrir e vai entender melhor as leis que regem o universo, a harmonia, e a gente vai estar mais equilibrado e consciente, contribuindo também à felicidade. É muito importante, a gente normalmente, né, a gente vai estudar mais sobre as coisas materiais, né? E que são muito importantes também. Mas é essencial que a gente tenha também um estudo, um aprendizado sobre as realidades espirituais. Porque é através disso que nós podemos entender de onde nós estamos vindo, por que nós vivemos o que vivemos, né? Como é que as leis do universo afetam as nossas vidas, como que nós também estamos afetando a vida dos outros, como que a nossa ação está criando um efeito, né? Como quando a gente joga uma pedra na água, né? Vai criando ondas. Nossas diversas vidas são assim também. A gente jogou uma pedra, a gente fez uma ação, isso aí vai se repercutir em muitas vidas. Então, a gente tendo esse conhecimento espiritual, a gente vai entender como que as coisas funcionam, como que a gente pode realmente ter uma evolução verdadeira. O aprendizado espiritual é uma luz no nosso caminho, vai nos dar a liberdade. E o conhecimento das realidades espirituais é essencial, óbvio, para a mediunidade, porque vai ajudar a gente a não estar tanto nas mistificações e dificuldades. Isso pode sim acontecer, nós somos sempre sujeitos, né? Mas a gente tem que lembrar que a mediunidade, ela não pertence ao espiritismo, né? E todos nós somos médiuns, todos nós temos a possibilidade de ter manifestações mediúnicas, fora a mediunidade natural do dia a dia. Mas sem o conhecimento de como funciona a mediunidade, quais são as leis da mediunidade, quais são as relações, né, entre os diferentes tipos de mediunidade, os diferentes tipos de espírito, a gente pode muito facilmente se deixar enganar. E a gente se lembra que a gente fala como um pássaro, né? São duas asas que vão conduzir o espírito humano à presença de Deus, é o amor e a sabedoria. Então, só o amor seria um pássaro com uma asa só, que não conseguiria voar. Só a sabedoria também é a mesma coisa. E hoje no mundo o que a gente vê é muito isso, né? Tem gente que tem um e não tem o outro. Aí a gente precisa justamente juntar as duas coisas. E a sabedoria, ela vai começar justamente pela aquisição de conhecimentos. Conhecimentos que a gente vai transformar, aplicando eles na nossa vida, né? Aplicando eles pela ação. E vão nos ajudar também na nossa meditação, na nossa prece, todos eles juntos vão trabalhar para que a gente adquira cada vez mais sabedoria. E o estudo e a ação são indissociáveis um do outro no nosso trabalho de elevação. Como então nós deveríamos estudar? As maneiras são diversas, né? Não pode ser ler, escutar, mas também refletir, meditar, interagir.
A gente está estudando também quando a gente está conversando com uma outra pessoa. A gente está observando como que a outra pessoa é, como é que ela está reagindo ao que a gente está falando, como que nós estamos reagindo ao que ela está falando. Cada oportunidade na vida é um estudo. Então, o estudo também é uma atitude interna. É uma questão de estar com a consciência atenta para reter tudo que a gente está vivendo, tudo que a gente passa a cada minuto da nossa vida que nos está sendo oferecido por Deus. Os ensinamentos dos espíritos são profundos e vastos. A gente tem aí uma literatura espírita muito grande, né? Tanto em romances espíritas como livros mais técnicos, né? Os livros de base também. E a gente pode ler isso assim muito rapidamente e tudo, mas na verdade o conhecimento que está em cada coisa é muito profundo e é importante a gente ter um estudo contínuo e mais aprofundado sobre esses livros, porque a gente numa primeira leitura a gente tem uma percepção, uma segunda leitura a gente já tem uma outra. E quando a gente lê, estuda em grupo, a gente já vê outras coisas também. Então, isso é característico do estudo da espiritualidade, né? A gente tem que, justamente, então, mudar a nossa atitude mental. Não é só uma coisa de, eu já li esse livro, eu já sei tudo. Mas, realmente, o estudo espírita, ele é feito para a gente refletir, para a gente comparar, para a gente julgar. Porque através desse estudo que a gente vai poder passar da crença para o conhecimento. O Espiritismo, ele não pede para ninguém crer, né? Ele quer realmente a fé raciocinada. A gente tem que crer porque a gente sabe. E enquanto a gente não sabe, é natural que a gente duvide e que a gente questione. Isso faz parte do estudo. E também a gente adquirindo conhecimento através do estudo, a nossa fé ela é muito mais forte, né? E a gente tem também argumentos para explicar esses conhecimentos para os outros. O estudo em relação à mediunidade, né? A gente pensa muitas vezes, o que a gente precisa para ser um bom médium é ter uma capacidade mediúnica muito grande. Não. A sensibilidade mediúnica ela é só o ponto de partida. Cada comunicação ela tem 3 aspectos, né? Então, o espírito que está comunicando, ele vai passar a sensação, ele vai passar a emoção e ele vai transmitir o seu pensamento. Mas para transmitir o pensamento, ele vai utilizar nossas faculdades intelectuais. Mas se a gente não desenvolve nossas faculdades intelectuais, como é que ele vai poder passar os conhecimentos que ele quer passar para a gente? Não vai ter como. Como é que como que puderam, se Kardec não fosse um espírito que tivesse trabalhado já bastante aí suas capacidades intelectuais, ele não teria conseguido fazer o trabalho que fez. E então nós temos para sermos bons instrumentos, a gente tem que trabalhar muito o nosso conhecimento também. E isso ainda não só para o trabalho mediúnico, também no nosso dia a dia. Quanto mais nós nos desenvolvemos como pessoas, quanto mais nós temos conhecimento sobre a vida no geral, mais a espiritualidade vai poder nos influenciar positivamente no nosso dia a dia. Então, os 4 pilares essenciais à nossa elevação, né? Seriam a prece, a meditação, a ação e o estudo. Muito importante a gente se assegurar que nós temos esses 4 aspectos na nossa vida. E é isso então a palestra. Muito legal, obrigado, Karen. São reflexões Se tiverem questões ou comentários profundas. E é verdade, começando pelo final, o estudo nos faz ver coisas que a gente não via antes, né? Realmente nos clareia as coisas, nos faz refletir, né? Cada um tem uma forma primordial de ver as coisas, mas acho que é o sentimento, o entendimento.
E é interessante a meditação, né, Karen, que foi uma coisa interessante que a gente buscar a consciência do que a gente está sentindo, do que a gente está pensando no momento que a gente está pensando, né? E é uma forma até de se entender, né? É uma forma da reforma íntima, né? De você se entender, se conscientizar de você mesmo, né? Alex, eu vejo também essa parte da meditação é um pouco se esvaziar, né? É. Se esvaziar um pouquinho para poder receber, porque a gente fica tão cheio, né? Exatamente. Desse diálogo do nosso ego e tantas brigas aqui internas e externas, que quando você medita, a disciplina da meditação, mesmo que seja 5 minutos, que seja 2 minutos, porque a gente não consegue manter muito tempo, né? Pelo menos eu falo por mim, eu não consigo ficar muito tempo, mas eu sinto assim que é um esvaziamento. E é muito importante mesmo. Verdade. Aproveitando também a deixa, eu ia comentar algumas coisas, né, da sua fala. Uma coisa que eu acho muito linda no livro dos Espíritos, né? No livro dos Espíritos não, acho que é no Evangelho. O amar a Deus acima de todas as coisas tem aquele comentário, né? Mas sabei por que amar. Então, assim, o compreender realmente o estudo vem aí, né? Saber por quê. E isso faz toda a diferença. Não é mais uma obediência cega, não é mais uma crença, tem que acreditar, não questiona, né? O interessante é que os 4 pontos, eles são importantes, mas eles são complementares. A gente pode ter um desses pontos só e tá em falta nos outros, a gente vai ter um desequilíbrio. Porque a gente não pode, por exemplo, na vida só estudar e não agir, e não meditar. A gente não pode também só agir sem meditar, sem rezar, sem aumentar nosso conhecimento. Então, realmente, é ter a certeza que os 4 ingredientes estão na nossa vida, né? Mesmo se a gente nem tem a consciência de que o que eu estou fazendo é meditação, né? Tem formas diferentes de se fazer. Eu vou aproveitar, vou fazer um ponto de vista, não só ponto de vista, é um pouco da experiência também, né? A ação, como sendo um dos pilares, eu diria que ele é como se fosse a válvula que faz com que saia o fluxo do nosso desenvolvimento. Sem a ação, a gente retém, a gente fica com a energia retida, seja por estudo, né? O famoso cabeção, ele enche a cabeça de energia e não põe para movimentar essa energia, né? É uma energia mental que fica exacerbada, tem muito conhecimento, mas ele não consegue transferir essa energia para a prática, para a ação. Então, a meditação, ela é importante porque ela vai abrir essa válvula, ela vai abrir a válvula da ação. Não só no sentido dos canais, como a Karen bem colocou, que a gente aumenta a nossa sensibilidade, nossa percepção, é um exercício da pineal, né? Então, nós temos realmente a meditação como sendo ali a torneira que abre para o fluxo da energia que nós retemos, não só na nossa bagagem espiritual, mas pelo estudo, pelo conhecimento que a gente vai desenvolvendo. Às vezes a gente também aprende muito pela experiência dos outros, mas fica uma experiência, uma energia absorvida, retida, e ela não movimenta. Então, como tudo na vida precisa ter um movimento, essa é o grande dinâmica, o grande segredo para que tudo dê certo, que tudo flua bem, é exatamente ter movimento. E a ação é um desses pilares importantíssimo, porque você pode ter todos os outros, mas se você não tiver a ação, vai ficar represado, e aí a gente começa, como a Karen falou, colocar tudo em desequilíbrio, né? Então, o estudo,
a meditação, o trabalho que a gente faz, é o trabalho de estudar, é o trabalho de meditar, que acaba sendo a negação, pelo menos parcial, do nosso ego e deixar de pensar e só nos sentirmos, né? Esvaziar os pensamentos, as emoções, os sentimentos e nos sentirmos como um ser. Quando a gente se sente e tem uma profundidade de sentir a si mesmo, vem uma coisa que nos eleva, talvez, a Deus, que é exatamente a gratidão por ser. Quando você se sinta, você acaba sendo grato por ser. E essa gratidão, ela acaba te elevando e se aproximando a Deus, né? Então, essa dinâmica, esses 4 pilares, como a Kari bem colocou, ela é dentro de um trabalho com esse enfoque sobre a mediunidade, mas ela é do dia a dia, porque a nossa mediunidade, ela é provavelmente, pela maioria, estudada, desenvolvida na escola que se chama Centro Espírita, Casa Espírita. Mas tudo que você aprende na escola, você leva para a sua vida, para o seu cotidiano. Seja na escola acadêmica da nossa formação de base, formação profissional, como seja na escola de espiritualidade, na escola que nós temos de conhecer mais e melhor a si mesmo através dessa visão que os espíritas têm. Então, esses 4 pilares têm que ter uma dinâmica, e é exatamente essa dinâmica que é o segredo que tudo vai bem. Então, a meditação é a torneira que vai abrir a válvula para se transformar tudo em ação. Então, é importante o estudo, o trabalho todo que dá o estudo, a meditação, ela dá um trabalho também, porque exige disciplina, exige perseverança, exige habilidade, né? E isso daí, como o próprio Dutra já colocou muito, o Haroldo Dutra, a gente não precisa sentar, se posicionar e fazer a interiorização, fazer todo aquele ritual. Nós só precisamos entrar num estado da nossa mente, que é o estado onde a gente abandona os pensamentos e sente o que está fazendo, como ele mesmo dá exemplo. Pode ser lavando a louça, que você demore 15 minutos lavando a louça, mas que você sinta a louça nas mãos, que você sinta a água, que você sinta, e que aquela percepção de sentir aquilo, ele provoca o seu esvaziamento mental, o nosso ego deixa de gritar tanto, e nesse momento a gente começa um processo, né, que ele tem degraus, né? Você pode ser assim mais na superfície, como pode aprofundar no âmbito da meditação. E se não tem essa meditação, bloqueia, retém tudo aquilo que nós já fizemos com nós mesmos. Então precisa realmente a meditação para poder transformar toda a nossa energia em ação. Aí nós estamos fluindo com a vida e tudo vai bem em direção à luz. É isso aí. E legal, eu estava pensando que a gente parou de se deslocar, né, fisicamente, que acho que era uma hora que muita gente dava aquela descompressão, dava aquela meditada, né, sem querer, né? Hoje a gente tem que procurar outras formas, né? Eu gosto de fazer andando, caminhando na floresta, adoro quando ter oportunidade, mas deve ter diferentes formas, né? Tem várias formas. Eu adotei há 35 anos o Tai Chi Chuan, que é meditação em movimento. Eu afirmo, com 35 anos de prática, que funciona. Ainda quero experimentar melhor isso aí. Quem sabe quando a gente voltar, dá para voltar aquele curso, João. Mas todo domingo de manhã, das 10 ao meio-dia, eu estou dando um curso gratuito como voluntário lá no Parque La Fontaine. Nunca perdi isso, faz anos que a gente faz isso.
Não tem desculpa agora. Não tem Agora desculpa. não tem desculpa, hein? Domingo, que horas? Eu nem passo por Domingo, das 10 ao meio-dia. Das 10 ao meio-dia, Parque La Fontaine. Bom saber. Quem quiser aparecer... Usar o teletransporte. É maravilhoso, do parque, tudo lá. O Roberto Eu adorava. O Roberto pode fazer por videoconferência a aula. Teletransporte. Eu levo o celular assim. Aí, Roberto. Eu acho que tem que inventar teletransporte, meu. Esse negócio de avião é uma coisa do passado. É mesmo, hein, rapaz? Menos poluente, né? Não, imagina, você tem um teletransporte, você tá aqui, você tá lá, você tá no mundo inteiro. Bom, gente, tá passando um pouco das 8. Temos a nossa prece. Eu não sei se a Cleide, se ela ainda está aí, quem sabe ela topa fazer aquela prece para a gente. Hoje ela me falou que não ia poder. Acho que eu vou ter que sair, João. Vai ter que sair mesmo? Desculpa, Alex. Tudo bem, Cleide. Mas... Desculpa, eu quero agradecer a Karen pela eu ia falar meditação, né? Pela palestra. Obrigada a vocês. Pela. E foi muito bonita, viu? E foi bom te ver também. Muito contente de ver vocês também. Não dá para vir sempre, porque eu já tenho a segunda, quinta e sábado, né? Nossa. Aí fica muita coisa. Fica mesmo, E obrigado mesmo, cara. Foi ótimo. Um beijo a vocês. Gente. Tchau. Tchau, Cleide. Um abraço. Bem-vindo, Jana. Acho que é a sua primeira vez. Isso, minha primeira vez. Bem-vinda. Obrigada. A Fran me convidou. Oi, Jana! E aí eu senti que eu devia vir conhecer. Eu tenho muita curiosidade, eu participo já do grupo budista, então meditação faz muito sentido para mim. Mas apesar de também estar estudando budismo, às vezes também eu não medito, sabe? Então, eu tenho que vir aqui no grupo espírita para puxarem minha orelha, dizer, você tem que voltar a meditar. Eu acho que a gente estuda porque a gente precisa. Exato. Tudo bem, eu sou o João Paulo. Ô, João Paulo, bom te ver. Saudade Karen, saudade Alexis. Saudades também. Eu não tô muito bem de saúde, mas eu tô com muita saudade de vocês. Acho que eu tô com muita energia acumulada, João Branquinho. E pouca ação, enfim. Mas e depois, Jana, eu queria que você falasse aí onde é o grupo budista, que eu vou entrar também. E Alex, você gravou, eu vi que você gravou. Sim. Mas aí a última, por exemplo, que eu vi lá no YouTube, tá de um mês atrás, o suicídio, né? Não, você tem razão. Eu tô devendo para vocês. Eu vou me disciplinar e vou começar a mandar toda semana agora, fazer o upload, mandar certinho. Depois a gente pode ajudar aí. Beleza. Tem que automatizar o DP. Faz um script para nós. Faz um script para dar o upload. Boa. O upload demora um tempão. O piloto automático. E eu só queria falar, Karen, você vai fazer Espero que a gente volte presencial também, né? Mas quando a gente voltar presencial, podia manter, Alexis, num Zoom, talvez o próprio Meet ou do YouTube mesmo, para ter o Roberto, para ter a galera, né? Porque aí não tem desculpa, por exemplo, eu que falto, eu fico sem desculpa, porque lá em qualquer outro lugar, entendeu? E eu posso acompanhar a reunião. A gente vai ter que pensar numa forma, né, de incluir as pessoas virtualmente também. Não, eu acho assim, o Alexis, ele já fazia isso. Sim. Ele fazia o YouTube simultâneo, não é? Simultâneo, Então, aí o YouTube simultâneo, antes até dessa história de Zoom, eles já tinham... Eu tinha colegas que faziam isso, ficava várias pessoas, assim. Então a gente pode, né, você faz o simultâneo, a pessoa fica lá se ela quiser, aí o Roberto, quem não pode mesmo, que não é o meu caso, que eu posso e falo. Mas eu tô com saudade de vocês, desculpa pegar a da Jana, bem-vinda. E muito bom, cara. E vamos ver se a gente faz o seu curso, né? Porque eu tô... antes da pandemia, teve um lá que ia ser todo ano. Aí bem o ano que eu não fui, não, é 2 em 2 anos, aí 3 em 3. Agora que o curso mediúnico ele dura 2 anos. Ele é muito seleto, entendeu? Aí eu tô aqui na fila de espera, que nem na creche que põe as crianças, né?
Tem que anotar o vamos nome. ver. Vamos ver, a gente está... Não sei quando vai ser o próximo curso mediúnico, mas a gente está estudando... tem que sair, né? A gente está estudando os materiais complementares aí, a gente vai talvez, vamos ver. Creio que a partir do ano que vem a gente vai ter umas propostas aí de curso mediúnico, mas não necessariamente curso para trabalhador, mas para justamente quem tem a curiosidade, né, de conhecer melhor a sua própria mediunidade, o que pode ser trabalhado, né, sem estar trabalhando com os espíritos, né, porque a mediunidade não é só sempre em contato, né, pode ser vários outros tipos de coisa. E então, para ter uma consciência maior sobre isso, a gente vai sair umas coisas aí. Vamos ver, para o ano que vem. Legal. Muito bom, gente. Estamos estudando aí, preparando coisas. Um beijo para todos e eu dei sorte que eu peguei, deu um problema na internet, eu peguei a Karen já estava falando, por isso que eu pedi o uploads, que aí eu consigo pegar, né? O comecinho, é aquele filme que já estava no meio lá, mas eu peguei os melhores momentos. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigada a você. Prazer. Volte sempre, hein? Volte sempre. Com certeza. Legal. Então, vamos lá, né? Vamos fazer a nossa vibração de prece final, né? Hoje a Cleide não vai poder, então acho que eu vou fazer, a não ser que alguém gostaria de fazer a vibração prece final igual a Cleide faz. Talvez quem que é bom disso? João Luiz, você deve ter alguma prática com isso? Bom disso que faz tempo que a gente não escuta é o Roberto. Ah, é? Eu estou enferrujado, isso sim. Então vamos desenferrujar. E aqui tem muito barulho, não sei se vai dar aqui. Teria que trocar de lugar aqui. Bom, então vamos lá. Se quiser, mas se ouvir um grito, aí não é minha culpa. É porque tem um menino aqui jogando um jogo que fica gritando das coisas aqui. Eu sei qual é que é, viu? Bom, vamos lá, eu faço então. Posso fazer também, Alex? Você? Você gostaria, Fran? Faço. Ai, que bom. Vamos lá então. Maravilha. Vamos lá. Todo mundo tá com um copinho d'água, uma garrafinha aí perto. Eu vou pegar. Que bom que a gente pode se ver apesar de tudo, né? É, uma benção. Essa tecnologia. Aliás, é bem futurística, né? André Luiz já fala disso há muito tempo nos livros dele. Essas reuniões que chega gente de outros planos. Sabe que outro dia eu estava escutando era como se chama? Um ancião índio daqui, né? Do Canadá, que a gente tem umas palestras no trabalho, e ele falando de tem uma profecia índia antiga que fala que ia chegar um tempo onde a humanidade, que descreve um pouco todas as coisas que a gente está vivendo, né, em termos de dificuldades, mas fala, quando esse momento chegar, as pessoas vão poder se falar umas com as outras, mesmo estando em pontos diferentes do planeta. E eles não entendiam o que queria dizer essa profecia, né? Mas na verdade hoje, a gente está aqui. Já é. E logo, logo vai ser o teletransporte mesmo, se Deus quiser. Demorar um pouquinho só. Então, vamos nos acalmando, fechando nossos olhos, respirando fundo, sentindo a nossa presença aqui, as bênçãos recebidas, as palavras de luz através da Karen, que a equipe espiritual dessa casa nos abençoou nessa noite. Toda essa luz dourada cercando nossos lares, nossos pensamentos, nossos sentimentos. Vamos imaginar agora que estamos de mãos dadas e que uma luz muito brilhante
em tom dourado, azulado, esverdeado, desce, penetrando pela nossa cabeça até o nosso coração, expandindo nosso coração, emanando amor, paz, sentindo profunda alegria em todas as células do nosso corpo. Cura, equilíbrio, refazimento, esperança. E vamos imaginar agora que essa luz, vindo de Jesus, nosso Mestre, passando por nós, chega a cada irmão, encarnado e desencarnado, que está em sofrimento nesse momento. Vai chegar abraçando esse irmão, consolando, amparando. Que ele sinta agora um sopro de renascimento, em nome de Jesus. Que ele se sinta vivo, cheio de esperança. Que essa luz chegue aos hospitais, a todas as pessoas que estão com dor, que estão com medo. Que essa luz chegue agora a todas as pessoas que estão desesperadas, preocupadas, com fome, com sede, com frio. Que elas tenham nova esperança, força para seguir em frente. Que a equipe espiritual, que a fonte infinita do bem, ampare e guie cada um desses irmãos. Que eles tenham a disposição, a abertura, a humildade para se sintonizar com seus guias. Que esse imenso amor que a gente está sentindo aqui agora nos nossos corações chegue também às matas, às árvores, às águas, ao ar. Com enorme gratidão a esse planeta que nos dá tudo, nossa Terra Mãe. Com enorme gratidão por essa vida abençoada, essa encarnação, essa oportunidade. Agradecemos aqui juntos, mais uma vez, pelos aprendizados, pela oportunidade de confraternizar em Teu nome, Senhor. Nos guie, nos ampare no caminho reto, nos dê todas as lições necessárias e não nos falte com Teu amparo. Somos pequeninos e frágeis, mas com Você podemos tudo. Trabalhadores dos últimos minutos, precisamos mais do que nunca da Sua presença a cada passo. Pedimos a bênção do remédio nessa água, que a equipe espiritual já energizou com tudo o que precisamos para cada um. E pedimos o seu amparo para essa semana, que transcorra em paz, alegria, que seja produtiva, como assim tu desejas. Em nome de Jesus, encerramos o estudo dessa noite. Amém. Foi muito bom. Parabéns. Obrigada, Francine. Vocês não estão me vendo, mas eu adorei também a palestra e a prece. Hoje, feminina. É mesmo, né? Muito bom. Todos são muito bem-vindos. Eu adoro quando alguém se oferece para fazer qualquer parte do trabalho. É uma maravilha.
Gente, obrigada. Boa noite para vocês, então. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa semana para todo mundo. Fique sempre com Deus. E vou voltar daqui a um mês com uma outra palestra aí. Se quiser. Eba! Karim, me deu umas boas surpresas. Obrigada pela palestra, Karen. Tem vaga para palestra? Ela me mandou logo 3, assim, reserva aí, tal. Eu falei, isso aqui. Isso aqui eu gostei. Obrigado, Karen. Obrigada a vocês. Então, a próxima é... Qual que é mesmo? Os extraterrestres na literatura espírita. Olha que legal. Então, a próxima na outra, então. Acho que daqui... Eu gostei. Extraterrestre. A Karen tá ufóloga também, Karen? Mediunidade era só o começo. Sim. Vocês não sabem, tem mais pela frente. A ufologia hoje em dia está bem avançada aí no Brasil, muito interessante, ufologia ligada à espiritualidade, diferente da maior parte dos países. Tem muita coisa interessante nesse sentido para ver. Eu acho. O livro eu e outros que eu conheço da área, a gente acha que é muito mais espiritual, né? Interdimensional, sei lá. Como é que explica, mas eu acho que tem alguma coisa a ver. E aparece muito quando tem conflitos atômicos e coisas espaciais. É verdade. Aquela trilogia, né, da transição planetária é muito esclarecedora sobre isso. Eu não sei se você vai tratar disso também, Karen. Várias coisas. Tá. Legal. Já fez o marketing aí, então é imperdível, hein? No livro dos Espíritos, estávamos estudando a reencarnação e outros planetas. É o tópico que a gente está passando. Só o livro dos Espíritos já tem muita coisa sobre isso. E semana que vem a gente continua a ver a entrevista com o espírito habitante de Júpiter. Ele vai continuar contando como é lá. Então teremos o EAD semana que vem e a segunda parte da entrevista. Legal. Muito bom. Eu tô com o ET aqui, ó. Mestre Yoda, o Iodinha. Não, é o bebê Yoda. O bebê Yoda? É legal. O bebê Yoda. Tomando chazinho. Toma chazinho? Muito bom. Bom, gente, eu Tchau. desejo uma boa noite a todo mundo. Boa noite. Boa semana, tudo de bom para todo mundo aí. Fiquem com Deus. Até mais, professor. Boa noite, Kelly. Que bom te ver por aqui. Tava fazendo a sequência lá, do Tahiti lá, aqui. Começou a fazer aí? Aqui embaixo, você tá saindo tão pouco, vou sair, vou fazer um pouquinho de os movimentos de base que eu me lembro bem, então. É gostoso, é gostoso. Entra no meu canal do YouTube, põe lá Professor João Luiz Branquinho, que você acha os vídeos todos lá. Eu vi. Aí eu tenho você que se analisar lembra,